E agora nós vamos para o nosso quarto ponto, que é graça irresistível. Bom, o que os remonstrantes estavam apresentando era a ideia de que a graça de Deus, ou seja, o chamado do Espírito Santo para que a pessoa cresce e se arrependesse, ele podia ser resistido. E resistido até o final, a ponto de que pode ser que Deus quisesse, ou você encontra um Deus que quer que todos sejam salvos, mas ele tem que se conformar em salvar aqueles que querem. Deus não pode salvar uma pessoa contra a sua vontade. E, de fato, eu acredito nisso também. Deus não salva ninguém contra a vontade dele, contra a vontade daquela pessoa, né? Só que Deus faz com que a pessoa queira, né? Deus atrai, ele convence, ele enamora, né? Ele ganha a pessoa, de forma que a pessoa vem livremente para ele, não vem contra a vontade. Quem vem a Cristo vem de livre e espontânea vontade, mas ele vem porque Deus persuadiu, o Espírito Santo converteu, o Espírito Santo moveu o coração, esclareceu a mente, né? Deus não salva ninguém contra a vontade. Nesse ponto os arminianos estão certos, né? E nós concordamos, nunca dissemos que Deus salva alguém contra a vontade, né? Do tipo assim, o Espírito Santo chega e diz, olha, você vem para ser salvo, mas eu não quero ser salvo. Mas você está predestinado, mas eu não quero. Você está na lista aqui dos eleitos, escrito no livro da vida, você vai ser, eu não quero ser salvo. Deus, então tá bom, né? Então tá certo, você não quer, você não vai. Não existe isso, né? Quando Deus vem salvar, ele persuade, ele convence, ele conquista, ele abre os olhos, a pessoa se enamora, se apaixona e livremente ela vem aos pés de Cristo Jesus, de livre e espontânea vontade, porque Deus capacita para ela. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Aqui, para fazer uma distinção, a gente em teologia diferencia entre o chamado externo e o chamado interno do Espírito Santo. Todo mundo é chamado externamente. Cristo mandou que a gente fosse e pregasse o evangelho a todo mundo. Então, esse chamado externo é feito pela igreja e pelos indivíduos, né, pelos cristãos em particular, ao mundo inteiro. Nós anunciamos a Cristo, anunciamos perdão de pecados, chamamos as pessoas para se arrependerem. Nós dizemos que a promessa bíblica é para os que se arrependem, eles receberão a vida eterna, escaparão da condenação. Então, esse chamado externo que é feito pela igreja, pela pregação do evangelho, ele pode e tem sido e será resistido. As pessoas resistem a isso aí, a esse chamado externo. Mas tem o chamado interno do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vai lá no coração do eleito e muda aquela chavezinha lá. Abre o entendimento, os olhos da pessoa, e a pessoa é irresistivelmente, de livre vontade, atraída à pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Esse chamado interno, ele é irresistível, e ele vem no tempo de Deus. Eu fui criado na igreja evangélica presbiteriana, já falei isso aqui, então me suportem mais uma vez. Aos 16 anos, não é? Depois de ter passado minha vida toda na igreja, vida toda não, até os 16 anos, né? Cantava no coral, participava de discussões bíblicas, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Namorei a filha do pastor e tudo, mas não era minca ainda não, isso foi depois. Mas aos 16 anos de idade desconexão emocional, não queria saber de igreja, vazei junto com um grupo de jovens, a gente vivia... A banda voou, né, como a gente diz lá no Brasil. Vivi uma vida muito longe de Deus. Mas, durante esse período, eu não fiquei sem contato com a igreja. De vez em quando chegava um pastor, né, você é o Augusto, filho de Dona Betinha, doutor Nicodemo? Sim, sou eu. Se você não está mais na igreja? Não estou não. E a pessoa falava comigo, né, queria me trazer de volta. Vários pastores estiveram, menos o pastor da minha igreja, mas outros, né, vieram me chamar. Eu me lembro de um acampamento de jovens, foi um dos primeiros acampamentos do Palavra da Vida, lá no Brasil, no interior de Pernambuco. E eu, na época, estava namorando a filha do pastor, não é? Eu estava fora da igreja, mas nós estávamos namorando assim mesmo, e ela disse, não, vá lá pro acampamento, participa, vai ser bom, tal, papai vai gostar, não sei o quê. Aí eu, no Opala, né, preparei o Opala, tal, fui lá, cheguei lá com um ronco, vesti um ronco, assim, um cano de escape aberto, né, cheguei fazendo boizinho, tal, cheguei lá. Quem pregou foi um missionário chamado Jorge Tais, e depois pregou um brasileiro chamado Vadislau Gomes, o Lau Gomes.
E eu estava lá sentado e o Lau começou a falar. Lau tinha sido ateu, comunista, ele narrou a conversão dele e ele começou a falar do evangelho. À medida que ele ia falando, aí eu comecei a sentir, né? Epa, né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu comecei a gostar daquilo ali, né? E chegou um momento assim que eu digo, eu vou me converter, vou me converter. E eu, para não me converter, eu me levantei e saí. Saí de lá, resisti, saí, fui lá para o campo de futebol, sentei lá no meio do campo de futebol, comecei a chorar. E aí o Jorge Tais veio conversar comigo, disse, Augusto, por que você, eu sei que você cresceu nisso, você conhece a verdade, se arrependa dos seus pecados, Deus está lhe chamando você. Eu disse, Jorge, eu não quero. Naquela mesma noite, peguei minha mala, joguei no Opala e fui embora. Resisti. E não foi só uma vez não, me lembro outra vez, a gente foi assistir o famoso Richard Wurmbrand, que trabalhou contrabandeando Bíblias para a Rússia. Ele veio no estádio lá em Recife, muitos jovens foram lá, eu não sei com quem eu estava namorando, alguém me convenceu a ir lá, e eu fui lá no meio, e lá estava o cara pregando, falando, mesma coisa, me levantei, caí fora, não fiquei. Eu disse, não, eu não quero. Aos 23 anos de idade, fazendo a Universidade Federal de Pernambuco, empregado na prefeitura, minha família de classe média, meu Opala envenenado, já tinha uma motocicleta, sempre gostei, tinha uma namorada que eu era apaixonado por ela, comecei a sentir um vazio no meu coração. Eu tinha tudo o que um jovem poderia querer para ser feliz e realizado, mas começou a vir um vazio no meu coração, nada me satisfazia mais. E aí, apesar da minha criação evangélica, eu fui atrás de misticismo, sal grosso, espiritismo, alguma coisa que aliviasse a dor, que era uma faca enterrada no peito. Até que numa noite de setembro de 77, eu desisti da minha vida. Eu disse, não, eu não vou viver mais, eu vou acabar com a minha vida. Eu sabia que meu pai tinha uma .45 guardada no gaveteiro dele. Então, cheguei em casa com a moto, deixei a moto, subi, primeiro andar, onde estava o quarto dos meus pais. Eu morava num quartinho embaixo. Fui lá para o quarto dos meus pais, procurando a pistola. Tinha a ideia de dar um tiro realmente na minha cabeça. Quando entrei, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia dela. Eu não esperava por aquilo. A mamãe estava lá. E ela viu eu chegar transtornado ali. Eu disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu comecei a chorar. E ela disse, isso é coisa do diabo, vem cá, vamos orar, ore. E pela primeira vez na minha vida, eu senti, a porta se abriu, e eu elevei meu coração para Deus, e Jesus entrou a cavalo no meu coração, derrubando tudo, entrou no meu coração. Quando eu acabei de orar, um peso de 200 quilos tinha saído das minhas costas há 42 anos, até o dia de hoje. Eu resisti até o dia em que Deus usou minha mãe com estas palavras, vamos orar. Essas palavras entraram no meu coração, foram as palavras que o Espírito Santo usou, dizendo, venha, e venha que eu vou aliviar seu fardo, eu vou tirar o peso do seu coração, vou perdoar a sua culpa. E naquela mesma noite, tudo que eu tinha aprendido como criança voltou. Os versículos bíblicos, gente, tinha sede de Deus, não consegui terminar o curso, me tornei evangelista, fui fazer seminário, larguei engenharia, nada, eu queria saber de pregar o evangelho. Ia para a universidade estudar, ter aula, passava o dia todo lendo a Bíblia, queimava, gaseava a aula para ler a Bíblia e orar e tudo mais. Então, graça irresistível. Se Deus não tivesse feito isso, eu não sei onde é que eu estaria, talvez já tivesse morto até naquela noite. Mas está aqui. É isso que a gente chama de graça irresistível. Embora os eleitos possam resistir por um tempo, o Espírito Santo haverá de finalmente convencê-los mediante a regeneração de seus corações. Esse convencimento é feito sem violar a vontade do eleito, que acaba sendo conquistado e vencido pela graça de Deus. Os demais resistirão ao chamado de Deus, se mostrando indiferentes, resistentes e zombadores até o fim. Nunca eles vão aceitar o chamado de Deus pela dureza do seu próprio coração, pelos efeitos do pecado, a depravação total. Por isso que eu disse para vocês que tem uma sequência lógica aqui nesses pontos. Todos eles estão pendurados no primeiro, que é a depravação total. Vários textos bíblicos aí. Por último, perseverança dos santos, que é o corolário, que é o resumo, a conclusão óbvia de tudo isso. Se nós não podemos nos salvar por nós mesmos, se é Deus quem elege incondicionalmente, se Cristo morreu pelos meus pecados,
Se o Espírito Santo me regenera e chama eficazmente, é evidente que eu não posso perder, não posso cair desse estado, porque tudo isso aí, a ação da Trindade garante a realização da minha salvação. Os eleitos haverão de perseverar na fé até o fim, sem dela decair e sem apostatar. Poderão cair em pecado e tropeçar, isso é verdade. O eleito, o salvo, ele pode passar por momentos difíceis, ele pode tropeçar, ele pode errar, ele pode cometer algum pecado, ele pode sentir que perdeu a comunhão com Deus, ele perde a alegria da salvação, às vezes até a certeza da salvação, quando o pecado é grave e fere a consciência, ele pergunta, será que eu sou salvo mesmo? Como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu ofendi a Deus com isso? Só o fato de você estar preocupado, de que você ofendeu a Deus com o seu pecado, já é uma prova de que você é convertido. Porque quem não é convertido, ele peca à vontade e ele não está preocupado com isso. Mas se você tem isso, não é? esse receio de ofender a Deus, de entristecer aquele que tão graciosamente lhe salvou, essa é uma das evidências de que você, de fato, já foi regenerado. Mas eles podem cair em pecado e tropeçar. O Espírito Santo, contudo, haverá de trazê-los de volta mediante arrependimento e mudança. O eleito, ele tropeça, mas ele não fica caído. O Espírito Santo, mediante o arrependimento, vai trazê-lo de volta à fé em Cristo Jesus. O eleito pode passar por momento de dúvida, incerteza e desânimo, mas nunca perderá a fé verdadeira em Cristo Jesus. Quando eu fui fazer o doutorado, fiz aqui em Westminster, um dos requerimentos do doutorado, eu não sei se hoje ainda tem esse requerimento aí, é que o aluno teria que fazer 3 ou 4 disciplinas num seminário liberal, para poder ser exposto à teologia liberal, uma vez, já é um nível, não faria isso nunca, né, para quem está fazendo bacharel ou mestrado, né, mas no nível de doutorado você precisa conhecer as outras linhas de pensamento mais a fundo, né? E aí eu fui para a terra da minha esposa, a Holanda. Exatamente por conta da influência do pai dela e do fato dela ser uma cidadã holandesa, então nós conseguimos ir estudar. Eu fui estudar 1 ano e meio num seminário extremamente liberal. Para vocês terem uma ideia, o meu orientador, ele não cria que Cristo tinha morrido para salvar ninguém. Ele dizia que Cristo morreu para dar o exemplo. Ele não morreu por ninguém, não tem salvação vicária. Esse era o meu orientador. A Bíblia era um livro humano que refletia a fé dos judeus e a fé dos discípulos de Jesus. Os milagres bíblicos são lendas, mitos, fábulas, sagas, e que refletem mais aquilo que as pessoas creem do que a revelação verdadeira de Deus. E esse homem, quando descobriu que eu estava vindo de Westminster e que eu era um conservador, ele, de propósito, eu não posso pensar de outra maneira, se eu estou errado, Deus me perdoe, ele passou nas disciplinas que eu escolhi, ele selecionou a bibliografia, livros escritos por liberais, gente que não acreditava na Bíblia, na palavra de Deus, nada, tudo era mentira, crítica da forma, das fontes, da tradição histórica, método histórico crítico, e durante 1 ano eu tive que ler esses livros todos. Gente, depois de 1 ano de leitura disso aí, eu cheguei a um ponto em que disse, eu não acredito mais. Eu me ajoelhava para orar e eu não conseguia orar porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado para me escutar. Dúvidas encheram o meu coração, dúvidas encheram o meu coração. Passei 1 mês nesse sofrimento, na noite da minha alma, em que eu vacilei. E, finalmente, eu resolvi ligar para meu orientador aqui nos Estados Unidos, um homem de Deus, extremamente culto, piedoso, e eu disse, olha, por favor, professor, eu estou passando essa situação aqui e tudo mais. Ele disse, quais são as dúvidas? Eu disse, olha, isso aqui, esse professor aqui diz isso, esse autor aqui diz isso, ele anotou, depois disse, olha, você vai ler o seguinte, você vai ler esse livro, você vai ler esse artigo, escrito por gente tão capaz quanto, só que apresentando uma resposta a isso aí. E foi uma libertação para a minha alma e para o meu coração. Mas uma coisa eu me lembro durante esse período de dúvidas que eu passei, eu não conseguia abandonar a Deus. Eu não conseguia virar as costas para Deus e tomar uma decisão definitiva. Eu sou ateu, eu renego o cristianismo, isso tudo que eu aprendi até hoje, isso está errado. Dúvidas tremendas no meu coração e na minha cabeça. Eu escapei raspando de ser ateu,
Por quê? Porque a graça de Deus me preservou. O eleito, ele pode passar por momentos de crise, de questionamento, mas ele nunca vai virar as costas para Deus definitivamente. Ele nunca vai conseguir abandonar a Deus em quem ele crê pelo poder de Deus. É o que diz aqui, não é? Isso somente porque Deus sustenta e não pelo poder ou virtude deles mesmos. Aqueles que abandonam a fé em Cristo, de maneira final, nunca foram regenerados e salvos. Não é que eles perderam a salvação, é que eles nunca foram. Como João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, eles saíram de nós para mostrar que não eram dos nossos, porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. E Jesus disse que o Pai que lhe deu os seus é maior do que todos e ninguém pode arrancar-lhes das suas mãos. E aquele que é eleito de Deus, que está dentro dessa condição aqui, ele vai perseverar até a morte na fé, ainda que isso signifique uma vida de altos e baixos, provações, tribulações, sofrimento, questionamento. Isso aqui é muito importante.